E aí, meus queridos, bom demais? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal iCalculei. Meu nome é Vinícius, beleza? E o tema da aula de hoje, pessoal, confere aqui comigo, é números inteiros, tá joia? E o que nós vamos estudar, professor? Nós vamos ver o porquê dos números inteiros foram criados, né? Então nós vamos entender por que eles foram criados, qual foi um dos motivos, ou uma das razões que fez o homem pensar como expressar os números inteiros, beleza? Vamos também dar alguns exemplos dos números inteiros no nosso dia a dia. Vamos também falar sobre a representação geométrica dos números inteiros. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo! Pessoal, a origem dos números inteiros, tá? Então, a origem dos números inteiros se deu a uma expressão como a que se segue. Dificuldade. Então, pessoal, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente estava acostumado a fazer o quê? Um número maior menos um número menor, né? Então, por exemplo, se fosse o inverso, né? Aqui, ó, como nós estávamos habituados a fazer, né? Se fosse exatamente aqui, ó, 7 menos 2, 5, né? Então, por exemplo, se eu tenho 7 pães, eu como 2, me restam 5, né? Mas agora eu tenho 2 pães e eu quero tirar 7 pães desses 2. Não faz muito sentido falar isso com pães, né? Mas para diversas outras situações isso é extremamente comum, tá, pessoal? E é isso que nós vamos ver aqui agora, né? Então eu tenho 2 de alguma coisa e quero tirar 7 disso, né? Porque fica meio estranho falar, a gente tem 2 pães e de 2 eu quero tirar 7. Como é que eu faço tirar 7 de 2, né? É meio esquisito. Vocês vão entender aqui melhor através dos exemplos, beleza? Então temos aqui temperaturas abaixo de zero. Alguém aí já ouviu falar essa expressão? Lá nos Estados Unidos, no Natal, as temperaturas ficaram abaixo de zero, né? Ou então, igual nessa montanha aqui, que é do Monte Everest, né? As temperaturas lá são sempre abaixo de zero, né? Tanto é que se você reparar aqui, o topo lá dele tá até branquinho aqui, né? Porque ele fica sempre com neve, né? Um outro exemplo é saldo bancário negativo, né? Então todo mundo que trabalha recebe um salário no final do mês. Então salário, né? E também ao longo do mês você vai gastando dinheiro, né? Você vai pagando suas contas de luz, seu telefone, vai comprando alimentação. Então do outro lado a gente tem os gastos, tá? E aí, existem duas formas da gente ver aqui. Se a gente consome, né? Se os nossos gastos são menores do que o nosso salário, a gente fica com uma conta positiva, uma conta verde, tá bom? Agora, se for o contrário, a gente gasta muito mais do que o nosso salário, tá? A gente fica com uma conta negativa, beleza? Então, a gente sempre tem que procurar evitar a ficar com uma conta negativa. Ou seja, os nossos gastos eles têm que ser menor do que o nosso salário. A pessoa põe em números. Então, por exemplo, você ganha R$1.500. Então, você tem que gastar um número menor que 1.500. Então, por exemplo, R$1.400. Tá joia? O ideal ainda é o quê? Você gastar, por exemplo, R$1.000, né? Porque imprevistos acontecem, né? Você pode furar o pneu do carro e não vai ter o dinheiro ali na hora para poder reparar o carro, sei lá o que, teve que ir no dentista, acabou o gás, né? O pessoal sempre brinca assim, acabou o gás, né? Custei acabar o mês, fiquei positivo, aí acabou o gás, aí pronto, o dinheiro vai todo embora no gás, né? Ainda mais agora o botijão de gás sem conto, né, pessoal? Então esse é mais um exemplo, beleza? E esse aqui eu trouxe também para quem gosta aí de futebol, tá? Essa é a tabela aí do Brasileirão da Série A, tá? Professor, então por isso que eu não tô vendo o Cruzeiro aí. Pode usar os amigos cruzeirenses aí, tá? Então, o que é importante aqui, ó? É o saldo de gols, tá bom? Como é que a gente calcula o saldo de gols? Então, ó, a gente tem aqui, ó, os pontos, né? Então, Fortaleza, no dia que eu peguei essa tabela, Fortaleza era o primeiro time lá da tabela, com 9 pontos, jogou 3 partidas, teve 3 vitórias, não empatou
e não teve nenhuma derrota. Fez 8 gols e sofreu 2 gols apenas. E aí aqui o saldo de gols é exatamente o valor de GP menos o valor de gol contra é igual o saldo de gols. Pessoal, vamos pôr em números. Vamos. É só fazer o que? Essa coluna aqui menos essa coluna aqui e o resultado vai ser exatamente essa outra coluna. Então, ó, percebam que os melhores times, né, estão com saldo de gol positivo, né? E o saldo de gol ainda é um dos critérios para desempate, né? Não sei se vocês sabem, mas o número de vitórias, né, é um dos primeiros critérios, né? Eles criaram outros critérios para poder aí, se for empatando em vários critérios, vai ter sempre um para poder falar, olha, esse time está melhor colocado por causa desse critério, né? Então, ó, vitória é um critério de desempate, o empate, derrota, gols pró, gols contra e o saldo de gols, tá? Então, pessoal, para fazer o controle do saldo de gols, por exemplo, ó, 6, né? Vamos ver quem que é esse time aqui, ó. O Bahia fez 6 gols, gols pró, menos, né, gols contra. Então, ele sofreu 4 gols. Então, o saldo de gols dele é 2. Vamos pegar um exemplo aqui negativo. Quem que é esse time aqui? O Inter. Então, ó, o Inter fez 4 gols, mas sofreu 7 gols até o momento. Então ele está com menos 3 de gols de saldo, com menos 3 de saldo de gol, beleza? Então é assim que funciona também os números inteiros aqui, justamente na tabela do Campeonato Brasileirão, beleza? Pessoal, e a gente ainda pode também expressar os números inteiros através da nossa reta numérica, né? Que é o que a gente chama de representação geométrica, né? Ou então ainda é como a gente representa eles na forma de desenho, tá bom? E essa reta ela é muito bacana, pessoal. Por quê? Porque, olha, primeiro a gente tem um ponto de origem, tá? É um ponto de referência. Ou seja, por exemplo, outro exemplo bacana. Vocês já ouviram a expressão assim, ó? O nível, por exemplo, a minha cidade está a cerca de 1.200 metros de altura com relação ao nível do mar. Ou seja, aqui é como se fosse o nível do mar, é o zero, né? É o nível que todo mundo pegou como referência para falar, olha, do nível do mar para cima vai ser um número positivo, tá bom? Então, no caso da minha cidade, eu estou a mais 1.200, mais ou menos, metros de altitude em relação ao mar. E aqui é basicamente a mesma ideia, tá? A gente tem uma origem, ou seja, um ponto de referência, e a partir desse ponto de referência a gente pode traçar diversos pontos, e esses pontos a gente pode falar, olha, ele está a um ponto positivo, a 2 pontos positivos, ou então um ponto negativo, né? Que é exatamente aqui, ó. À medida que a gente anda da origem para a direita, a gente está andando no sentido positivo da reta, tá bom? No sentido crescente, né? E do lado contrário, se a gente andar para a esquerda, a gente está indo para o sentido negativo, tá bom? Então, por exemplo, eu falar, do menos 2 aqui, né? Então, menos 2 está a exatamente 2 unidades da origem. Mas como eu falei menos 2, quer dizer que então eu já localizei esse ponto na reta. Então eu sei que da origem para a esquerda eu vou andar 2 unidades, tá bom? Ou então mais 3. Aí eu também já na minha cabeça já falei, olha, a origem está no meio e vou andar 3 para a direita. Por quê? Porque ele falou mais 3. Então é exatamente isso. Vem cá e ando 3 e aqui que eu estou. Beleza? Então isso cria um senso de noção e dá uma ideia também do espaço, né? Como é que o espaço se comporta aqui, né? Uma coisa também extremamente bacana, né? Que é o conceito de simetria, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, eu pegar o 2 aqui, ó, do 2 para o 3 é a mesma distância, tá bom? Essa distância aqui, ó, é a mesma que eu pegar do 1 para o 2, tá? O que é simetria, professor? Não estou entendendo. É exatamente essas distâncias, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui muito... Ó, vamos ver aqui, ó. Da minha orelha aqui, ó, pro meu nariz,
é mais ou menos a mesma distância daqui para cá. Né? Não vou falar que meu rosto é 100% simétrico, porque ó, tem umas manchinhas aqui e tal, mas a ideia é essa, é da distância daqui até o nariz, é a mesma distância daqui, né, dessa outra orelha até esse nariz, beleza? Isso é a ideia de simetria, né? Falar que uma metade do meu rosto é igual a metade do outro, tá? Aqui o exemplo não é totalmente bem aplicável, né? Porque o rosto nunca é totalmente simétrico, ou seja, o lado esquerdo não é igual ao lado direito. Mas na nossa retinha aqui é, entendeu? A gente criou essa reta para ela ser simétrica, tá? Para ela justamente ter esse conceito de simetria, combinado? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisinha. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, tá? A gente vai ter o maior prazer em poder responder e tirar todas as suas dúvidas, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, pode deixar aquele joinha, isso ajuda o canal. Se você acha que algum amigo seu pode aprender alguma coisa com esse conteúdo, compartilhe com ele, tá joia? Fala, olha, se liga nessa aula aí, ó, beleza? Pessoal, então é isso aí. Queria agradecer a paciência e a audiência e te vejo no próximo vídeo, hein? Então fique com Deus e até o próximo vídeo!